Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. Quem está falando aqui mais uma vez é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi. E esta, glórias a Deus, é a nossa aula número 64, a última aula do nosso curso de Novo Testamento. Glórias a Deus, né? Se você chegou até aqui, é porque você já viajou aí comigo, né? Ao longo de todo o Novo Testamento, e quem sabe, né, alguns de vocês também já haviam feito a viagem comigo ao longo de todo o Velho Testamento. E assim a gente está completando um panorama de toda a Bíblia, né? Fica aqui o meu incentivo, quem não fez o panorama do Velho Testamento, você precisa também fazer esse curso. Ok, meus queridos? Muito bem, nós vamos hoje então aqui concluir, não é, o nosso panorama no livro de Apocalipse, não é? Até a aula passada, nós fizemos a introdução, né, ao livro, e chegamos até o capítulo 3, falando das 7 mensagens às 7 igrejas ali do Apocalipse. Eu vou começar hoje falando aqui do capítulo 4, né, que é uma visão do trono de Deus. Eu quero destacar um comentário que o Robert Gundry faz aqui. Ele diz então que João foi chamado para subir aos céus em Apocalipse 4, versículo 1. Eu vou ler o versículo aqui. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, né? Então, aqui, João ele foi chamado para subir ao céu. E, segundo Gundry, muitos pré-tribulacionistas, ou seja, aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes do período de tribulação, né? Muitos pré-tribulacionistas julgam haver aqui um símbolo do arrebatamento da igreja toda, antes da tribulação. Então, veja, estou aqui lendo, né? Estou acompanhando aqui o texto do Robert Gundry. Então, ele fala que muitos pré-tribulacionistas julgam haver aqui, né, nesse versículo 1 do capítulo 4, um símbolo do arrebatamento da igreja toda antes da tribulação, né? E os pré-tribulacionistas também, usualmente, reputam os 24 anciãos no salão do trono celeste como representantes da igreja recém-arrebatada. Porque aqui nesse capítulo 4, né, João ele relata a visão que ele teve dos 24 anciãos, né, que é difícil da gente definir quem são esses 24 anciãos. Então, o Robert Gundry diz aqui que para os pré-tribulacionistas, né, se entende muitas vezes que esses 24 anciãos, eles representam a igreja recém-arrebatada, a igreja que foi arrebatada, no caso, antes do início da tribulação. No capítulo 5, queridos, nós vamos ter também a visão do livro selado com 7 selos, né? E do cordeiro. Então, segundo o nosso autor aqui, o livro, né, ou rolo com 7 selos, contém as profecias que se seguem no Apocalipse, né? Então, esse livro ele contém as profecias que vão ser apresentadas nos capítulos subsequentes, né? E, desculpa, o fato que Cristo, aqui no livro de Apocalipse, Cristo tomou o rolo entre as mãos, rompeu os seus selos e o desenrolou, esse fato representa que ele, né, Cristo, começará a tomar o controle deste mundo das mãos das forças satânicas de perseguição e da iniquidade
ao cumprir essas profecias, né? Então, vou repetir aqui, o fato de Cristo tomar esse livro, esse rolo, nas suas mãos e romper esses selos e desenrolar esse livro, isso significa o quê? Que o Senhor Jesus aqui nesse ponto, né, quando isso acontecer lá na frente, quando essa profecia se cumprir, o Senhor Jesus começará então a tomar o controle desse mundo, não é? Ele vai tomar o controle, tirando o controle das forças satânicas e assumindo então o controle, não é? E essa atividade do Senhor Jesus Cristo, ela vai atingir o seu ápice quando da segunda vinda e do estabelecimento do reino de Deus na terra, não é? Bom, gente, vamos lá, vamos entrar um pouco mais especificamente então nessas profecias que se seguem. Os capítulos seguintes, que são os capítulos 6 até o 16, veja só, esses capítulos de 6 a 16, eles apresentam 3 séries de 7 pragas, tá? 3 sequências, 3 séries de 7 pragas. Então, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, veja que são 3 séries, né? 3 sequências de 7 pragas. Então, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, né? Aqui a gente tem duas maneiras de interpretar essa questão. Alguns opinam, né, que o cumprimento dessas 3 séries, que o cumprimento será consecutivo, né? Ou seja, depois do cumprimento dos 7 selos, inicia-se o cumprimento das 7 trombetas e posteriormente o cumprimento das 7 taças, né? Então alguns entendem que o cumprimento dessas 3 séries, dessas 3 sequências de pragas, será consecutivo, né? Então, as pragas das trombetas, elas sucederão depois de terem ocorrido as pragas dos selos, né? E as pragas das taças depois das pragas das trombetas, né? As trombetas constituem o 7º selo, e as taças constituem a 7ª trombeta, né? E a segunda vinda de Cristo constitui a 7ª taça. Então vamos tentar explicar isso aqui, que eu sei que é bastante informação para vocês. O que esses intérpretes, eles percebem o seguinte, ou eles pensam o seguinte: começam os 7 selos, né, como a primeira série de pragas. O último selo, ou seja, o 7º selo, abre a próxima sequência de 7 trombetas, tá? E a última trombeta, a 7ª trombeta, abre a última sequência de 7 taças, tá? Sendo que a 7ª, né, a 7ª taça, ela culmina, né, com a segunda vinda de Cristo, né, ou melhor dizendo, a 7ª taça, ela se constitui da segunda vinda de Cristo e, inclusive, também da batalha do Armagedon, né, da assim chamada batalha do Armagedon. Então, veja, nessa maneira de interpretar, essas 3 séries, selos, trombetas e taças, elas ocorrem de maneira consecutiva, uma depois da outra, né? Mas existe uma outra interpretação, né, que sugere que os selos, as trombetas e as taças são, de alguma forma, são paralelos, né, em parte, né, parcialmente paralelos quanto ao seu cumprimento, tá? Então, por exemplo, as pragas dos selos seriam espalhadas por todo o período da tribulação, por todos os 7 anos da tribulação. Já as pragas das trombetas se concentrariam na parte final do período da tribulação. E as pragas das taças se acumulariam no finalzinho já, no fim mesmo desse período, né? Ou seja, segundo esse pensamento, então veja, os 7 selos, eles começam a ser abertos desde o início da tribulação.
As 7 trombetas, elas começam a ser abertas mais ou menos na metade da tribulação. E as 7 taças no finalzinho da tribulação. Só que nesse caso, o 7º selo, a 7ª trombeta e a 7ª taça culminam no mesmo momento, acontecem no mesmo momento, né? Então, ele diz aqui, olha, dessa forma, a 7ª ocorrência de cada uma das 3 séries seria idêntica, conduzindo diretamente à parousia, tá? Então, de acordo com essa interpretação, né, os 7 selos durante todo o período dos 7 anos, as 7 trombetas mais na última parte desse período e as 7 taças no finalzinho do período, sendo que, repito, o 7º selo, 7ª trombeta e 7ª taça ocorreriam ao mesmo tempo, né, conduzindo então diretamente à segunda vinda de Cristo. Ok, queridos? Muito bem. Bom, vamos falar aqui, então, nós temos essa sequência, selos, trombetas e taças, né? Então, vamos falar aqui dos 7 selos, inicialmente, tá? O conteúdo dos 7 selos, ele parece originar-se da depravação dos homens, tá? Então, o conteúdo dos 7 selos, ele parece ter origem na depravação dos homens. Então, o selo 1, depois você deve ler o livro de Apocalipse para você ir conferindo tudo, né? O selo 1, ele é militarismo, tá? Militarismo, talvez por parte do anticristo que dominará durante o período da tribulação. Então, militarismo, selo 1. O selo número 2 é guerra, né? Guerra resultante do militarismo, que é o selo 1. O selo 3 é fome, fome resultante da guerra, né? Que é o selo 2. E o selo 4 é morte, que é resultante da fome, né? E de outras devastações da guerra, tá? Então veja que uma coisa leva a outra, né? O militarismo leva à guerra, a guerra leva à fome, a fome leva à morte, tá? Então, aí nós temos o quê? Nós temos os 4 primeiros selos que retratam os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, tá? Porque quando o texto bíblico vai falar desses selos, ele fala em forma de cavaleiros, né? Então aí nós temos os 4 primeiros selos retratando os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. O selo 5, gente, é perseguição aos santos e seu martírio, tá? Então, perseguição aos santos e o martírio, né, dos santos. O selo 6 fala de fenômenos celestiais, tá? Fenômenos no céu, que Jesus predisse para imediatamente antes da sua volta, né? Então, esses fenômenos celestiais que estão narrados no selo número 6, Jesus já havia predito que eles ocorreriam imediatamente antes da sua segunda vinda. Basta você ler Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21, que são os sermões, né, que são 3 relatos dos 3 evangelhos sobre o sermão escatológico que Jesus pregou ali na semana da paixão, né? E o 7º selo, nós temos o quê? Silêncio nos céus, trovões, relâmpagos e um terremoto, ok? Então, esse é o 7º selo. Muito bem, gente. Aí depois o que a gente tem aqui, né? Interessante que antes de se abrir o 7º selo, o capítulo 7, né, o 7º selo, ele está no capítulo 8 de Apocalipse. No capítulo 7, nós temos aquela menção àquele texto interessante também, que fala sobre os 144 mil selados de Israel, né, os 144 mil ali do capítulo 7 de Apocalipse. Então, ao que se refere esses 144 mil? Nós vamos
falar no próximo áudio. Aula 64, áudio 2. Muito bem. Gente, os 144 mil, eles são 144 mil israelitas, não é? Que serão assinalados a fim de serem protegidos durante o período da tribulação. Então aqui é uma referência a israelitas, né, ao povo de Israel, né, alguns chamam de judeus, né, então são 144 mil israelitas, tá, tanto que o texto traz a enumeração explícita das 12 tribos, né, das 12 tribos dos filhos de Israel. E aqui o nosso autor, ele traz também, a partir desse capítulo 7 aqui, que fala sobre os 144 mil selados de Israel, né? Ele traz aqui uma interpretação também pré-tribulacionista. Ele diz aqui que os pré-tribulacionistas, né, que então entendem que a igreja é arrebatada antes da tribulação, os pré-tribulacionistas, diz Gundry, usualmente atribuem aos 144 mil o papel de evangelistas judeus que espalhariam o evangelho por todo o mundo na ausência da igreja, né, com o resultado de uma vasta multidão de gentios crendo e sendo salva. Né? Então, como a igreja não estaria na terra, né, de acordo com a visão pré-tribulacionista, então Deus usaria, né, esses 144 mil judeus como evangelistas que espalhariam o evangelho, né, por todo o mundo, e isso faria com que uma multidão de judeus viesse a crer e fosse também salva durante o período da tribulação. Bom, gente, depois nós vamos ter a sequência das trombetas, tá? Aqui na ordem do livro de Apocalipse, depois da narrativa dos selos, começa a narrativa das 7 trombetas, tá? Então, as trombetas parecem anunciar, primariamente, a atividade satânica e demoníaca, tá? Então, o Gundry diz isso aqui, que as trombetas, elas parecem anunciar, né, primariamente, as atividades satânica e demoníaca. A trombeta 1 fala do quê? Saraiva, fogo ou relâmpagos e sangue, o que resultará na consumação de uma terça parte da terra. Então, a trombeta 1, saraiva, fogo e sangue, resulta na consumação da terça parte da terra. Trombeta 2 fala do lançamento de um vulcão em erupção, né? Ou como diz a tradução, uma grande montanha ardendo em chamas, sendo lançada no mar. Com qual resultado? O resultado de que a terça parte do mar, né, 1/3 do mar, se transformou em sangue, né? Ao mesmo tempo que pereceram uma terça parte da vida marinha e dos navios que navegavam no oceano. Então, uma terça parte, né, 1/3 do mar, se transformando em sangue, 1/3 da vida marinha, né, perecendo, e 1/3 dos navios também perecendo ou sendo destruídos nos oceanos. Trombeta número 3. A queda de um meteorito, descrito como uma estrela ardente chamada absinto, em uma terça parte do suprimento de água potável, né? Então, enquanto a trombeta 2 atingiu o mar, a trombeta 3 atinge a água potável do planeta, rios e fontes de água, né? Tornando-a amargosa e venenosa, em razão do que muitas vidas também vão se perder, né? Então, 1/3 dos rios e fontes de água, da água potável, sendo atingido pela trombeta 3. Trombeta 4, escurecimento do sol, da lua e das estrelas em 1/3 de seu resplendor. Veja que a natureza, né, vai sendo atingida
em um terço aqui da sua capacidade, vamos dizer assim. Então, a trombeta 4, né, um terço do resplendor do Sol, da Lua e das estrelas é danificado. Trombeta 5, abertura do abismo por parte de uma estrela. Robert Gundry diz aqui que essa estrela é uma provável alusão a Satanás. Então, a abertura do abismo por parte de uma estrela, provavelmente Satanás, uma estrela caída dos céus à terra, né? Então, tudo indica mesmo que é uma referência a Satanás. Então, abre-se um abismo por parte de uma estrela caída dos céus à terra, né? Do que resultou o tormento demoníaco imposto aos seres humanos. Esses demônios se assemelhavam a gafanhotos e eram dotados de caudas como os escorpiões. Então, essa é a trombeta número 5. A trombeta número 6 fala de uma outra praga na qual cavaleiros demoníacos fazem sucumbir uma terça parte da humanidade. Agora é uma terça parte dos habitantes, né, do planeta Terra, no caso os homens, uma terça parte da humanidade. E a trombeta número 7, os reinos deste mundo tornam-se o reino de Cristo, com relâmpagos, trovões, um terremoto e a chegada do tempo para impor o julgamento e doar os galardões, né? Então, é interessante, né, gente, porque de acordo com aquela segunda interpretação que a gente deu de que o sétimo selo, a sétima trombeta e a sétima taça teriam um acontecimento simultâneo, né? Então é bem interessante, porque a sétima trombeta, né, esse acontecimento simultâneo, ele é um acontecimento que antecede ou se dá ao mesmo tempo que a segunda vinda de Cristo, né? Antecede imediatamente ou acontece juntamente à segunda vinda de Cristo. Então, nesse caso, a sétima trombeta fala de que os reinos deste mundo tornam-se o reino de Cristo, né? E também fala da chegada do tempo para impor o julgamento e doar os galardões, tá? O nosso autor aqui, ele ainda destaca que a linguagem simbólica transmite verdades literais, pelo que o intérprete deve evitar a exagerada espiritualização, né? Então tem alguns intérpretes que eles exageram na espiritualização aqui na hora que vão interpretar o livro de Apocalipse, né? Mas o Robert Gundry aqui, ele exorta para o fato de que, embora a gente tenha uma linguagem simbólica, essa linguagem transmite verdades literais, tá? Muito bem. Depois, gente, no 11º capítulo, né, nós vamos ter aqui, né, até antes de ser tocada, vamos dizer assim, a sétima trombeta, a gente tem aqui aquele texto bem conhecido em Apocalipse 11, que fala sobre as duas testemunhas, né? As duas testemunhas do Apocalipse, tá? Então, o nosso autor aqui, que a gente está seguindo, ele diz que provavelmente, essas duas testemunhas, provavelmente, elas vão ministrar durante os últimos 3 anos e meio da tribulação, né? A tribulação tem um total de 7 anos, então essas duas testemunhas provavelmente vão exercer o ministério aqui durante os últimos 3 anos e meio, ou seja, 1260 dias ou 42 meses, como o próprio texto ali destaca, né? Bom, gente, geralmente os assim chamados futuristas, né, ou pré-milenistas, geralmente identificam as duas testemunhas como Moisés e Elias, tá? Então, os pré-tribulacionistas entendem que as duas testemunhas serão Moisés, né, o Moisés que recebeu as tábuas da lei ali no Antigo Testamento, e o profeta Elias, né? Os quais reaparecerão como representantes da lei e dos profetas. Então, Moisés representando a lei
e Elias representando os profetas, né? E é interessante a gente observar que o retorno de Elias para ministrar a Israel foi predito pelo profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, e foi confirmado por Jesus também, né? O retorno de Elias, tá? Tanto que você pode conferir em Mateus capítulo 17, versículo 11, e em Marcos capítulo 9, versículo 12. Tá? Então, o retorno de Elias para ministrar a Israel, né, um retorno futuro de Elias, ele foi predito tanto pelo profeta Malaquias como pelo próprio Senhor Jesus. E vale também a gente ressaltar, né, que Moisés e Elias, eles também apareceram juntos no Monte da Transfiguração. Então, quando Jesus foi transfigurado, ali no Monte da Transfiguração, quem que apareceu ali para Jesus? Moisés e Elias, não é? Então, eles apareceram juntos no Monte da Transfiguração durante o primeiro advento de Jesus, né? E outro aspecto interessante que aponta para o fato de que as duas testemunhas provavelmente serão mesmo Moisés e Elias, é o fato de que os milagres operados pelas duas testemunhas, conforme narrado em Apocalipse 11:6, correspondem aos milagres registrados no Antigo Testamento a respeito de Moisés e os milagres registrados no Antigo Testamento a respeito de Elias, né? Vamos ler aqui, ó, Apocalipse 11, versículo 6, diz assim, falando sobre as duas testemunhas, diz: elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Interessante, porque Elias orou e por 3 anos e meio não choveu, né, na época em que ele viveu. Depois diz também que essas duas testemunhas, elas têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, né? Foi uma das pragas ali no Egito, quando Moisés estava ali enfrentando Faraó, né? E diz aqui ainda, bem como elas têm autoridade para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem, né? Então veja, Moisés, né, aqui o Robert Gundry, ele diz aqui que os milagres operados pelas duas testemunhas em Apocalipse 11:6 correspondem aos milagres registrados no Antigo Testamento a respeito de Moisés, ou seja, a transformação da água em sangue, e invocação de pragas contra a terra, e de Elias, o qual feriu seus inimigos com relâmpago ou fogo, não é? E também determinou a seca, tá? Então é isso. Agora, existem ainda outros intérpretes que identificam as duas testemunhas como Enoque e Elias, tá? Então, enquanto boa parte, eu posso dizer que a maioria, acredito que a gente pode dizer que a maioria entende que as duas testemunhas serão Moisés e Elias, outros identificam as duas testemunhas como Enoque e Elias, né? Então, trocariam aí Moisés por Enoque. Por quê? Porque Enoque e Elias são as únicas personagens bíblicas, né, que evitaram a morte física por terem sido arrebatados aos céus. Então, tanto Enoque, lá no livro de Gênesis, como Elias, foram arrebatados aos céus sem experimentar a morte física. Então, por esse fato, alguns estudiosos da Bíblia entendem, né, que as duas testemunhas serão Enoque e Elias. Mas a gente poderia dizer que a maioria entende, né, a primeira posição que a gente colocou aqui, ou seja, que as duas testemunhas haverão de ser Moisés e Elias, ok? Muito bem, gente. Depois, no 12º capítulo, nós temos também um texto, né, no 12º capítulo, que fala sobre uma mulher, um menino, né, e um dragão, né? Uma mulher, um menino e um dragão. Então, o que representa essa mulher? O que representa, né, o menino e o que representa o dragão? Nós vamos, no áudio seguinte, nós vamos falar sobre esse assunto. Aula 64, áudio 3. Bom, então,
no 12º capítulo de Apocalipse, a mulher representa Israel, representa a nação de Israel. As 12 estrelas de sua coroa, né, essa mulher ela tem uma coroa com 12 estrelas. As 12 estrelas da coroa dessa mulher seriam as 12 tribos de Israel. E o nascimento de seu filho, o nascimento do filho dessa mulher, representa o nascimento do Messias Jesus, não é? O qual precedeu da nação de Israel. Nós sabemos que Jesus, ele era judeu, né? Ele descendeu da nação de Israel, tá? Então, a mulher representando Israel, o menino, né, o nascimento do filho representando o nascimento do próprio Senhor Jesus, e o dragão, que aparece aqui no contexto, ele representa a Satanás, tá? O texto também vai falar da terça parte das estrelas, né? Então, a terça parte das estrelas significa o quê? Os anjos caídos, os quais, por haverem seguido a Satanás, transformaram-se em seres demoníacos. Tá? Então, a terça parte das estrelas aqui no texto significa os anjos caídos, né, que seguiram Lúcifer em sua rebelião. E aqui também o texto fala sobre o arrebatamento do menino, né? Então, o arrebatamento do menino que havia nascido, o arrebatamento dele aos céus, representa o quê? A ascensão de Jesus ao término da sua carreira terrena, né? E a proteção que é dada à mulher, defendendo-a dos ataques do dragão durante 1260 dias, que ela passará no deserto, representa a proteção dada ao remanescente judaico, né? Porque o texto ele vai falar isso, né? Que é dada uma proteção à mulher contra os ataques do dragão durante 1260 dias que ela passará no deserto. 1260 dias é o equivalente a 3 anos e meio, né? No caso, a metade final aí do período da tribulação. E, então, essa proteção vai livrar, né? Vai livrar esse remanescente judaico da perseguição satanicamente inspirada e encabeçada pelo anticristo durante a última metade da tribulação, ok? Então, mais uma vez aqui repetindo, né, que esse remanescente judaico, portanto, né, de acordo com essa interpretação, né, serão protegidos da perseguição, né, do diabo, de Satanás, encabeçada pelo anticristo durante a última metade da tribulação. Muito bem. Seguindo aqui, gente, a gente sabe também que o texto de Apocalipse fala sobre a besta e o falso profeta, né? Então, Robert Gundry diz aqui que a besta representa o Império Romano reavivado, né? Porque a gente sabe que muitos anos se passaram já, né? Desde a queda do Império Romano, mas a besta representa o Império Romano reavivado e personificado em seu cabeça, que é o anticristo, né? E o falso profeta são dois personagens, né? A besta e o falso profeta, a besta então sendo o anticristo, e o falso profeta seria o sumo sacerdote judeu do culto ao anticristo. Então, né, segundo essa maneira de ver, né, no futuro haverá um sumo sacerdote judeu que vai buscar levar as pessoas a cultuar o anticristo. Inclusive esse falso profeta, né, mandará colocar a imagem do anticristo no templo reedificado pelos judeus em Jerusalém e tentará forçar os israelitas a adorá-la. Então, a gente vê que há uma expectativa, né, de que o templo seja reedificado, né, pelos judeus em Jerusalém. E no tempo da tribulação, esse falso profeta, que seria um sumo sacerdote judeu, um sumo sacerdote do culto ao anticristo, né? Então esse falso profeta mandará colocar a imagem do anticristo no
templo reedificado, né, pelos judeus em Jerusalém, e tentará forçar os israelitas a adorar essa imagem. Bom, gente, depois nós temos a narrativa das 7 taças também, né? As 7 taças. Então, as taças representam pragas originadas na cólera de Deus, na ira de Deus, né? E provavelmente essas sete pragas aqui, que são as 7 taças, elas então estão concentradas nos momentos finais da tribulação, tá? Nos últimos instantes da tribulação, não é? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessas taças. Taça 1, úlceras malignas. Taça 2, transformação do mar em sangue, resultando na morte de toda a vida marinha, né? Então veja que essa taça 2 aqui, ela é uma espécie de intensificação da praga anunciada pela segunda trombeta. Na segunda trombeta, apenas 1/3 do mar, né, se transformava em sangue, e 1/3 da vida marinha morria. Aqui não. Aqui na taça 2 é tudo, né? A transformação do mar em sangue e a morte de toda a vida marinha. Tá? A taça 3, todos os rios e fontes de água serão transformados em sangue. Então a taça 3 é uma intensificação da terceira trombeta, que dizia que apenas 1/3 dos rios e das fontes de água seriam transformadas em sangue. Né? A taça 4 fala de um calor escaldante. A taça 5 fala de trevas e dores. A taça 6, convocação das hordas provenientes do Oriente para a batalha de Armagedon, com a convergência das nações gentílicas na direção da Palestina, ou para combaterem unidas contra Israel, ou para se digladiarem entre si, visando a Palestina como sua presa. Né? Mas, aí tem o mas, né? Mas Cristo voltará a fim de livrar Israel no último instante. Tá? Então aqui, essa taça número 6, ela tem a ver com a batalha de Armagedon, né? A convocação de hordas provenientes do Oriente para a batalha do Armagedon, né? Havendo aí uma convergência das nações gentílicas, ou seja, dos povos não judeus, na direção da Palestina, e essas nações ou vão combater unidas contra Israel, ou vão se digladiar entre si, vão lutar entre si, mas visando a conquista da Palestina como sua presa, né? A Palestina, que é a terra ali do povo judeu. Mas Cristo voltará a fim de livrar Israel no último instante. E a taça número 7, o resumo é o seguinte: está feito. Um terremoto, trovões, relâmpagos e a derrota das potências pagãs, né? Então a taça 7 está feito. Então aí nós temos o Robert Gundry, ele parece ser, né, assim, adepto dessa interpretação, que é bastante interessante, que é essa de que o sétimo selo, a sétima trombeta e a sétima taça ocorrem simultaneamente, né? Ou seja, imediatamente antes ou até mesmo no próprio momento da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queridos, vamos seguir aqui, já estamos chegando no finalzinho, né? Nós temos também aqui o colapso da Babilônia, né? Então, Babilônia, aqui no texto bíblico, simboliza a cidade de Roma, né? Porquanto Roma, na época do Império Romano, né, nos dias da Igreja Primitiva, Roma havia tomado o lugar daquela cidade mesopotâmica, ou seja, da Babilônia original, né? Roma tinha tomado o lugar da Babilônia original como centro idólatra, imoral e perseguidor do povo de Deus no mundo. Então, Babilônia, aqui no livro de Apocalipse, é uma referência ao Império Romano, tá? Outra coisa, o texto também fala sobre as bodas do Cordeiro, né? Então, o banquete das bodas do Cordeiro figura
a união dos santos com seu Salvador, né? Então, a gente tem na Bíblia aquela figura de linguagem de que Cristo é o noivo e que a igreja é a noiva, né? E que então o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. Então, o texto bíblico fala sobre o banquete das bodas, né? Do casamento, do cordeiro, que é Cristo, com a sua noiva, que é a igreja. Então, figura as bodas do Cordeiro, figura a união dos santos, dos crentes com o seu Salvador. Não é? No momento do seu regresso, na oportunidade da sua segunda vinda, Cristo destruirá os exércitos concentrados, né, das nações ímpias. Tá? Então, os exércitos que haviam sido convocados, né, Cristo destruirá os exércitos concentrados das nações ímpias. A besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Satanás será preso, será confinado à prisão pelo espaço de 1000 anos. Né? Então, nós teremos Satanás sendo preso pelo espaço de 1000 anos. Os mortos, os que haviam morrido em Cristo, os mortos justos, os mortos salvos, haverão de ressuscitar e compartilharão do reinado milenar de Cristo sobre a terra. Então, aí depois da sua segunda vinda, né, Satanás é preso por 1000 anos, os mortos em Cristo ressuscitam, né, e vão compartilhar do reinado milenar de Cristo sobre a terra. É verdade que alguns mortos em Cristo já ressuscitam quando do arrebatamento, né, antes da grande tribulação, conforme o pré-tribulacionismo, né, mas até mesmo ao final da tribulação, nós teremos também justos sendo ressuscitados, porque haverão justos morrendo durante o período da tribulação, aqueles que se converterão durante o período da tribulação, né? Então, esses ressurretos, eles vão compartilhar, eles vão reinar com Cristo, né? Assim como a igreja reinará com Cristo durante o seu reinado milenar sobre a terra. Depois desses 1000 anos, Satanás será libertado, né? Então, Satanás, liberado após os 1000 anos de prisão, instigará a revolta contra o governo de Cristo. Veja como que é, né, Satanás, né? Como é o espírito do maligno, né? Depois de 1000 anos preso, ele ainda, a Bíblia diz que ele vai ser libertado, né, por um período de tempo, e ainda vai conseguir assediar, né, muitos contra Cristo, que já terá reinado nesse ponto 1000 anos, um reino de paz, de justiça, de equidade e tudo mais, né? Mas esse levante de Satanás, ele vai ser esmagado e então terá lugar o quê? Terá lugar o juízo final, né? O texto também fala, né, sobre a nova Jerusalém que descerá dos céus à terra, tá? E essa descida da nova Jerusalém aponta para o quê? Aponta para o estado eterno, né? Então, depois da tribulação, a gente tem a vinda de Cristo, a gente tem o milênio, né? O Cristo reinando 1000 anos, e depois do milênio, o estado eterno propriamente dito, né? Que será inaugurado depois do milênio, com a eliminação final do pecado e seus resultados maléficos, ok, gente? Então, basicamente, aqui a gente tem aí, né, uma visão bem panorâmica, né, um voo rasante aí panorâmico sobre o livro de Apocalipse, ok? Que a gente está terminando aqui. Gente, eu vou gravar mais um áudio na sequência, né? Para você receber o seu certificado, você tem que ouvir o próximo áudio, no qual eu vou fazer alguns agradecimentos e algumas considerações finais aí para todos vocês, para todos os queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. Aula 64, áudio 4 agora. Muito bem, meus queridos irmãos, então assim, quero dizer que eu estou muito feliz, né, porque chegamos aqui ao final desse curso. Deus
me deu uma grande bênção, né, que foi gravar 52 aulas de Velho Testamento e agora mais 64 aulas de Novo Testamento. Então, está à disposição de quem quiser aí, né, no meu canal do YouTube, todas essas aulas de Velho Testamento e Novo Testamento, quem ouvir todas essas aulas, né, então são 116 aulas, não é isso? Se não estou errado aqui na minha conta, né, 52 mais 64, né, 116 aulas, né, então são praticamente 116 horas, né, de aula, em que a pessoa pode ter um belo panorama bíblico, né, de Gênesis a Apocalipse, né, sem contar que esse material está à disposição para as pessoas ouvirem quantas vezes elas quiserem, né. Se a pessoa quiser se aprofundar mesmo, quando terminou agora o Novo Testamento, vai lá para o Velho Testamento, começa a ouvir tudo de novo, não é? Porque o aprendizado vem pela repetição. Então, essas aulas estão aí disponíveis, né? Um legado que eu creio que Deus vai me permitir, né, deixar aí. Espero viver muitos anos, mas depois que o Senhor me recolher, tá aí esse legado, né, para as gerações futuras aí, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais aí na palavra de Deus. Então eu quero terminar fazendo alguns agradecimentos, né? Quero agradecer primeiramente a Deus, né? O meu Deus, meu trino Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, por essa grande bênção, por essa grande conquista, né? Foram várias horas de gravação, várias horas de estudo. Então agradeço a Deus, agradeço muito a minha família, a minha esposa, a minha filha Gabriela, a minha esposa Simone, a minha filha Gabriela, meu filho Guilherme e meu filho Gustavo, né? Mas em especial a minha esposa, que teve que ter muita paciência comigo, né? A gente precisa de todo um ambiente apropriado para gravar as aulas, silêncio e tudo mais, e ela cooperou muito comigo. E uma menção especial, mais uma vez, para meu filho Guilherme, que foi um instrumento que Deus usou aí para pegar essas aulas que eu gravo no celular, no WhatsApp, e colocá-las no meu canal do YouTube, né, disponibilizando assim para muitas pessoas, né. Então, muito obrigado à minha família, né. Agradeço também à Igreja Evangélica Avivamento Bíblico ali do Tucuruvi, os irmãos que me apoiam, né, que nos apoiam ali com as suas orações, com incentivo, né, com seus dízimos, com as suas ofertas, porque eu digo para eles que ao financiarem ali a igreja, né, e eu como sou um obreiro de tempo integral, vivo das ofertas e dos dízimos, e eu sempre falo para eles, vocês financiando o ministério do pastor Ronaldo, vocês estão atingindo muito mais pessoas do que apenas os irmãos aqui, né, os membros aqui da igreja do Tucuruvi. Então, graças a Deus a gente está conseguindo alcançar aí centenas, quem sabe até milhares de pessoas através destas aulas. Então agradeço muito o carinho e a compreensão dos membros ali da igreja do Avivamento Bíblico ali no Tucuruvi, né? Agradeço a Deus também pelo acesso, né, aos materiais que nós temos, né? Quem fez o Velho Testamento lembra que eu citava muito o Warren Wiersbe, né? No Novo Testamento eu já citei muito o Robert Gundry, né? Mas a gente citou vários outros autores aí, né? A gente citou o Meyer Pearman também várias vezes nos dois cursos, né? E, enfim, as Bíblias de Estudo e outros autores que a gente citou também. Então, eu louvo a Deus pela vida desses autores, né, que deixaram esses materiais maravilhosos aí. Eu falei bastante do Peter Hallway também, né? Então, gente, mas eu louvo a Deus por todos os pastores, por todos os professores que Deus permitiu passar pela minha vida, os professores do seminário, né, da pós-graduação que eu fiz, enfim, eu louvo a Deus porque a gente aprende sempre com todas essas pessoas, a gente aprendeu um pouquinho, né, todos os livros que a gente pôde ler sobre os assuntos, todos os autores, eu louvo a Deus pela vida de todas essas pessoas porque são instrumentos de Deus, né, foram instrumentos de Deus na minha vida e assim eu quero também ser instrumento de Deus na vida
das pessoas, né? E quero agradecer a Deus também pela vida de vocês, meus alunos, né? Porque sem aluno não adianta ter professor, né? O professor pode ter o desejo de ensinar, mas como ele poderá ensinar se não estiverem os alunos, né? Se não existirem alunos dispostos a aprender. Então, muito obrigado você que foi meu aluno, que caminhou com a gente no decorrer desses projetos aí, né? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês e quero pedir que vocês sejam, não é, aí meus parceiros. Em que sentido? No sentido de divulgar, né? Porque esses cursos eles estão aí à disposição de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, só precisa saber falar e ouvir em português, né? Mas esses cursos estão disponíveis para qualquer pessoa ouvir em qualquer parte do mundo e em qualquer tempo, né? Esses cursos são atemporais, as pessoas podem fazer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos pode ter alguém fazendo esses cursos, né? Depois de 10 anos que eu gravei essas aulas, tá? Então esses cursos estão aí à disposição, não é de todos, a pessoa pode fazer no ritmo que ela desejar, né? Então eu peço que você me ajude a divulgar, divulga esse curso, quando você souber de alguém que comentar, que quer aprender mais a palavra, que tem desejo de aprender mais da Bíblia, fala do curso Panorama do Velho Testamento, Panorama do Novo Testamento, do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, vai estar lá no meu canal do YouTube lá disponível, tá bom? Então eu peço que você aí me ajude a divulgar. E também quero pedir para você me seguir aí nas redes sociais, né, gente? A gente está trabalhando bastante com as redes sociais, então, além do meu canal do YouTube, né, você tem que entrar no YouTube, digita lá o meu nome na ferramenta de busca lá do YouTube, digita lá Ronaldo Guedes Bezerra, sempre lembrando que o meu Bezerra é com S, né? E você vai achar lá o meu canal do YouTube, tá? Então lá você vai ter os 2 cursos e tem outras coisas boas lá também no canal do YouTube, tá? Temos também aí o meu WhatsApp, que vocês podem entrar em contato comigo, que o DDD é 11, o número é 963089988. Quem recebe as aulas pelo WhatsApp já tem esse contato salvo, né? Mas outros podem receber aí através de um compartilhamento essas aulas, ou pode estar ouvindo aí no canal do YouTube, então fica aí o meu contato. Mas também estou no Instagram, gente. Instagram, Ronaldo Guedes Bezerra, né? Tudo junto, tudo letra minúscula, Ronaldo Guedes Bezerra. Lembrando que o meu Bezerra é com S, no Instagram, me procura lá, me segue lá no Instagram. Também no Facebook, você pode me achar também, Ronaldo Guedes Bezerra. Você tem tanto o meu perfil pessoal no Facebook, como tem a minha página também, tá? Então, se você ainda não curtiu a minha página no Facebook, por favor, procura lá a minha página, Ronaldo Guedes Bezerra, página do Facebook, curte lá, que a gente está sempre colocando umas coisas bem legais lá. Nós temos ainda o blog, né, que eu já falei para vocês, o blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, onde você vai encontrar lá dezenas de esboços de mensagens, né? Você vai encontrar muito material, muito interessante, que pode te ajudar muito no teu ministério. O blog, esse blog ele é muito acessado, a gente tem aí em torno de 1.500 acessos diários, né? A gente já está chegando aí a aproximadamente 4 milhões de acessos, né, em 10 anos, quase 10 anos que a gente tem esse blog, tá? Também ainda temos o site, né? Olha quantas redes sociais aí para você nos encontrar e divulgar o nosso trabalho. O site é o www.ronaldoguedesbezerra.com.br, tá? www.ronaldoguedesbezerra, Bezerra com S.com.br. E também estou no Twitter também. Vocês podem me adicionar lá no Twitter. Ronaldo G. Bezerra. Né, as iniciais com maiúscula e as outras letras minúsculas. Então, Ronaldo, R maiúsculo, G maiúsculo, B maiúsculo, né, e Bezerra. Então, Ronaldo G. Bezerra. O R, o G e o B maiúsculo, as outras letras em minúsculo, você me acha lá no Twitter
e me segue lá, ok, gente? E finalizando, mesmo agora para finalizar, eu quero aqui, né, te pedir que, caso você ainda não tenha adquirido os livros do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, que você possa então adquirir, tá bom? Se você já adquiriu, você pode adquirir novamente, né? Eu estou gravando esse áudio aqui no mês de novembro, né? O final do ano está chegando, o mês de dezembro está chegando, uma ótima oportunidade para presentear, né? Se você quiser presentear pessoas, se você já tem os livros e você quer presentear outras pessoas, você pode entrar em contato comigo, tá bom? E nós vamos então aí te orientar como você faz para receber os livros, ok? Então, gente, os livros Abraão, Uma Jornada de Fé, e Daniel, Vitória no Cativeiro. Esses 2 livros que Deus me permitiu escrever até aqui. Temos outros projetos, né? Se Deus quiser, em breve estaremos lançando aí outros livros, né? Mas se você foi abençoado pelo Ministério de Ensino que Deus concedeu aí ao pastor Ronaldo, se você foi abençoado, né? Você sabe que esse curso foi totalmente gratuito, né? Não foi cobrado um centavo. Se você foi abençoado, pensa seriamente em abençoar a nossa vida também, né? Comprando um livro ou os 2 livros. Se você já comprou, compre novamente para presentear alguém. Pense seriamente nisso, né, gente? Porque os 2 livros, né, se você comprar pessoalmente comigo, eles custam, eles custam R$50, tá? R$50 os 2 livros, tá? Os 2 livros. Se você comprar um livro só, R$30. Agora, se você quiser receber pelo correio, então tem a despesa de correio. Então, os 2 livros custam R$60 para serem enviados pelo correio, tá? Um livro só, R$35 para ser enviado pelo correio. Então, esses valores, R$60 os 2 livros e R$35 um livro, já com as despesas de correio incluídas, tá? Você faz um depósito na minha conta, me manda uma mensagem, eu te mando o número da conta, tem conta no Itaú, tem conta no Bradesco, vê qual banco é melhor para você, né? Você me faz um depósito, me manda uma foto do comprovante, me manda o seu endereço, que eu mando pelo correio, e no máximo uma semana você recebe o livro aí na sua casa, e ainda, se quiser, faço uma dedicatória para você, né? Com o maior carinho, com o maior prazer, tá bom, gente? Então pensa aí com carinho em adquirir aí os livros do pastor Ronaldo. É uma maneira de você abençoar o nosso ministério. Se você foi abençoado, me abençoe, né? Veja que nesse valor que você vai me mandar, de R$60, eu ainda vou tirar a despesa de correio, ainda vou tirar o custo dos livros, né? Porque tem um custo, né? Então, desses R$60, o nosso lucro não é o valor total, né? Uma parte disso, tá bom? Mas mesmo assim é uma maneira de você aí nos ajudar, de você semear em nosso ministério. Querido aluno, continue firme na presença de Deus, continue firme, né, na sua igreja, continue sendo abundante na obra do Senhor, continue fiel a Deus, né? Vamos ser fiéis ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, vamos trabalhar com afinco na obra de Deus, vamos perseverar, não é? Cremos que não podemos marcar o dia nem a hora, mas sabemos que Jesus está voltando, então é tempo de nós nos despertarmos, é tempo de nós nos levantarmos, né? É tempo de nós agradarmos a Deus, fazermos a obra de Deus, é tempo de nós nos santificarmos na presença do Senhor. Então, faça isso, que você seja uma testemunha fiel do Senhor Jesus, que Deus use a sua vida para ganhar muitas almas para Jesus, né? Que você seja uma bênção como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, que você seja uma bênção na sua igreja, para o seu pastor, para a sua liderança, que você exerça a sua liderança com fidelidade, com comprometimento, com excelência, e que Deus abençoe grandemente a tua vida, e até o próximo curso, permitindo Deus, não é? Em breve a gente vai aí passar informações do próximo curso que a gente vai fazer, temos algumas ideias em mente, e em breve a gente vai estar passando para vocês, vamos estar desafiando vocês a fazer um novo curso. Deus abençoe a sua vida,
Forte abraço do pastor Ronaldo Guedes Bezerra.